Bom, é com muita saudade que a gente dá boa tarde a todos, em nome do Centro Espírita Rita de Cássia, né? Saudade de encontrar todos aqui, né? Parar para conversar, mas nesse momento a gente agradece, né, a tecnologia, porque nos dá possibilidade de assistirmos essas palestras do Rita pela internet, né? Mas os trabalhos, né, que não são feitos aqui, que a gente tem a saudade, na acepção da palavra caridade no livro dos Espíritos, né? Na verdadeira acepção, a gente pode realizar esse trabalho junto aos nossos amigos, parentes, né? Pela benevolência, indulgência e o perdão. Bom, então vamos realizar uma prece, né, antes de começar a palestra. Jesus, nosso querido mestre, nos facilite a percepção, abra nossos canais para ouvirmos o que a nossa amiga querida da casa, Gabriela Asmar, vai trazer para a gente, através de seus estudos, da sua dedicação. Então, Jesus, pedimos a Ti que abençoe e que esteja conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. É sempre uma emoção estar aqui. A gente sabe que essa casa está sempre cheia e que mesmo aqueles que não podem estar aqui a equipe, são muitas as equipes que trabalham para que tudo isso que a gente vem trazer e aprender aqui possa acontecer. Mas mesmo quando a gente não pode estar junto fisicamente, aqueles encarnados, estão todos no nosso coração e nos acompanham por onde a gente for. Mas vir aqui à casa, né, esse espaço físico que guarda tantas memórias bonitas das nossas vidas, é sempre uma grande emoção e uma grande gratidão. Então assim a gente começa falando, né, da oportunidade da internet, da gente estar junto. E o meu assunto, o assunto que me confiaram hoje, é sobre a influência moral do médium, o capítulo 20 do Livro dos Médiuns. É muito interessante porque quando a gente pensa, bom, mediunidade, influência moral, é tudo tão intangível. E a gente precisa muitas vezes desmistificar um pouco o que é mediunidade. Antes da gente entrar no que o livro dos médiuns nos ensina, quando a gente tinha aqui a introdução carinhosa, eu fiquei pensando, né, que a internet já existe há muito tempo. A mediunidade foi a nossa primeira internet e ela existe, né, desde que a gente tem essa vida hominal, né, a vida animal anterior não tinha a consciência do estar e, portanto, o que a gente chama de espírito, mas do momento em que o homem habita a Terra e tem consciência de si mesmo e, portanto, trabalha durante toda a sua vida sobre a Terra com algo que é maior do que aquela existência, algo que vivencia um processo evolutivo, e no Espiritismo a gente enxerga isso como um espírito imortal que passa por vida, após vida, trazendo tudo aquilo
que ele aprendeu nas vidas anteriores e que está gravado no inconsciente dele, mesmo que nessa vida a gente não possa lembrar, e que nos conecta com tantas outras almas, com tantos outros espíritos que compartilham essa caminhada rumo a sermos mais próximos de Deus, a estarmos mais adequados à lei de Deus, que é a pura felicidade, né? A gente é tão feliz quanto mais perto a gente está de realmente vivenciar no nosso dia a dia as leis de Deus. E a gente faz essa caminhada muito através da mediunidade. Então, embora a gente precise esquecer de tudo que a gente já foi nas vidas anteriores, para poder chegar aqui com mais um espaço no chip disponível para aprender coisas novas e com menos preconceitos, para poder dar as chances necessárias para os nossos irmãos serem amados por nós, e para que essa chance, obviamente, não é para eles, é nossa, né? A gente cabe amar, aprender a amar e nos relacionar com todos os nossos irmãos, assim como amamos a nós mesmos, amá-los. E para isso, muitas vezes, enquanto essa evolução da consciência ainda está nos seus primeiros passos, a gente precisa dessa ajudinha do esquecimento para podermos dar uma segunda chance àquele que numa vida anterior possa ter nos ofendido, nos machucado de diversas formas, e a nós mesmos, que certamente também passamos por esse tipo de situação do lado ofensor, e que precisamos nos perdoar para nos dar uma próxima chance. Isso tudo, como introdução, é para a gente lembrar que, embora nós não tenhamos a lembrança consciente dessas vidas anteriores e dessas conexões com todos os nossos irmãos que compartilharam essas vidas e, pela lei de sociedade, são absolutamente fundamentais para o nosso processo evolutivo, a gente esquece no consciente, mas não no inconsciente, né? E como disse Jung, o consciente é como uma rolinha boiando no oceano do inconsciente. Tudo isso que está nesse inconsciente e que a ele pode atribuir essas memórias do passado, esses aprendizados adquiridos, e que muitas vezes, quando já são sólidos o suficiente, a gente nem precisa mais ter a lembrança consciente, porque eles já estão em nós, em tudo aquilo que a gente é, quando a gente realmente já introjetou esses aprendizados. Mas quando eles são ainda vacilantes, a gente muitas vezes precisa ir buscar nesse inconsciente aquilo que a gente já tem como um pequeno estoque de evolução naquele assunto, para então dali poder avançar um pouco mais, levar adiante e sim tornar aquilo uma conquista definitiva. Como é que a gente faz essa busca no inconsciente? Não apenas naquilo que nós próprios vivemos, mas em todo o inconsciente coletivo, inclusive. A gente faz tudo isso através da mediunidade, né? Ou grande parte disso a gente faz através da mediunidade. A mediunidade é como se fosse uma ponte entre consciente e inconsciente, encarnados, desencarnados. Aí uma brincadeira minha, AM e FM, né? Então, quando a gente diz que alguém é médium, né, todos somos médiums, né, porque todos temos de alguma forma esse intercâmbio, seja no sono, né, nos sonhos, seja por intuições, seja, enfim, existem milhões de tipos de mediunidade, como ela se manifesta em cada um. E o que a gente realmente diferencia é quando a gente chama de médium ostensivo ou não médium ostensivo, né? O ostensivo é aquele que de alguma forma toma consciência da sua mediunidade. E eu não quero, nem tenho aqui como pauta hoje, entrar nesse detalhamento, mas quando a gente exercita uma mediunidade ostensiva, ou seja, perceptível, é porque a gente tem um tipo de formação de cristais numa glândula do cérebro que se chama pineal, e é como se fosse essa antena que, além de pegar o AM, pega o FM, então consegue escutar uma mensagem daqui, escutar ou visualizar ou perceber de alguma forma sensorial, e aí entram todos os tipos de mediunidade,
e fazer a tradução disso para o pessoal que só escuta FM, né? Do AM para o FM, do FM para o AM, por aí vai. Então, a comunicação que é tão rica entre esses diferentes níveis vibratórios ou outras definições que a gente dê, são um instrumento de trazer para o consciente aquilo que estava inconsciente, trazer para uma possibilidade de diálogo aquilo que estava de um lado só. Quando a gente trabalha em mesa mediúnica, por exemplo, é um trabalho lindo que acontece aqui no Rito também, em várias outras casas espíritas, cada casa tem o seu estilo, mas uma mesa mediúnica, ela pode funcionar de muitas maneiras, né, e para muitas finalidades, mas sempre é para ajudar encarnados e desencarnados a aprenderem, crescerem, desenvolverem, se tornarem mais próximos de Deus, né, através desse intercâmbio. Então, quando a gente fala, por exemplo, numa mesa de desobsessão, a gente ajuda irmãos sofredores a poderem ter um processo de tomar consciência daquilo que estão vivendo e, portanto, estão com uma dificuldade de sair de um loop evolutivo, de um momento de sofrimento agudo, para então terem uma nova oportunidade de seguir o seu caminho. Quando a gente tem comunicações de espíritos superiores, espíritos mais puros do que nós, é sempre com lições para nos ajudar nessa caminhada. É como um professor que já habita um outro nível acadêmico, né, mais alto do que o nosso, que vem nos trazer, na medida daquilo que a gente já tem condições de aprender, o próximo passo numa trilha que a gente vem percorrendo. É sempre uma ajuda, é sempre uma oportunidade evolutiva. Mas, então, a mediunidade é essa tradução, é essa ponte entre duas formas de linguagem. Mas então, qual é a influência moral do médium? Todo mundo tem mediunidade, então não é um privilégio daqueles que são mais desenvolvidos moralmente. E se eu comparei a mediunidade à primeira internet, né, que leva a informação para além daquilo que a gente está enxergando e para a casa das pessoas e tudo mais, a moral do médium equivale à escolha dos sites que a gente vai acessar. Então, quando a gente tem acesso à internet, então, digamos assim, na comparação, um médium ostensivo, mas os não ostensivos também vão fazer isso das outras formas, né? Só que menos autônomos, né? Menos conscientes da escolha que estão fazendo muitas vezes. Essas escolhas vão acontecer no seu estilo de vida, mas não na hora de clicar, digamos assim, o site A ou o site B. Quando a gente escolhe o site que a gente vai acessar, essa é uma escolha moral, né? Na maioria das vezes. E essa escolha é que vai definir por que tipo de conteúdo a gente vai ser afetado também. Então, quando a gente tem a possibilidade de acessar um site ou outro site e fazer uma escolha por isso, a gente tem, eu gosto de brincar dizendo que é a máxima do Homem-Aranha, né? O primeiro filme do Homem-Aranha tem uma cena do rapaz lá que agora tem os superpoderes com o seu tio, pouco antes desse tio desencarnar, e o tio vira para ele está tentando dizer para o tio que agora tem poderes que ele ainda não sabe como lidar, e o tio diz para ele assim: um grande poder significa uma grande responsabilidade. Então, a mediunidade, muita gente pode perguntar, mas por que pessoas que não têm um desenvolvimento moral muito elevado podem ter acesso a essa ferramenta tão bacana, tão evoluída, Não, é uma ferramenta como outra qualquer. E Deus nos dá todos os dons, não é só a mediunidade, né? Por exemplo, desenhar bem. Nem todo mundo desenha bem, mas tem gente que desenha bem e usa essa habilidade para fazer desenhos bonitos, desenhos inspiradores, edificantes. Tem gente que desenha bem e vai fazer uma outra opção de desenhar coisas que não são exatamente, não estimulam os bons sentimentos, né? Tem gente que sabe cantar muito bem e canta músicas que elevam
a vibração do ambiente. E tem gente que canta bem e canta músicas com conteúdo ofensivo. São opções a partir dos dons que Deus vai distribuindo na exata medida do que aquela alma, aquele espírito naquela existência precisa para o seu plano evolutivo. Mas é um presente. E a gente vai trabalhar os conceitos, todos os conceitos em torno da influência moral do médium, né? A influência moral naquilo que é trazido através dessa ferramenta, dessa ponte, para que seja cada vez mais disponível para quem está encarnado. A gente vai olhar para isso da mesma forma que a gente olha para todos os outros dons. Só que esse é um dom que literalmente ilumina as nossas almas, né? Então, um médium que tem acesso ao plano dos desencarnados, que tem bons mestres, é claro que ele tem a responsabilidade de usar isso para o bem. E esses bons espíritos, né, que a gente reconhece, Kardec não era um médium ostensivo, ele tinha equipes de médiums ostensivos que captavam as mensagens através das perguntas que ele fazia. Então, não por acaso, ele era um cientista e ele se colocava num lugar de observador de uma realidade para que ele pudesse, então, trazer um conhecimento sistematizado com metodologia científica. E não é à toa que a gente chama o espiritismo de a fé raciocinada, né? O Kardec se colocou num lugar de observador desse fenômeno exatamente para que ele pudesse garantir que a mensagem que fosse codificada pudesse estar limpa. E através das entrevistas que ele fazia, muitas vezes com a mesma pergunta para diferentes grupos de médium em lugares diferentes do planeta, é que ele garantia que o conteúdo da mensagem estivesse checado. Não adianta um espírito chegar e dizer: eu sou Bezerra de Menezes, eu sou Joana de Ângeles. O espírito que efetivamente é muito elevado, ele não faz a menor questão de ser reconhecido por um nome, por um título de nobreza, ou seja lá qual for o prestígio que isso possa trazer para ele. A preocupação dele é trazer um conteúdo que seja compatível, que seja afim vibratoriamente do que toda a nossa doutrina já trouxe como base. Então, o bom médium precisa estar sempre alerta. Não é porque a gente trabalha numa casa espírita super séria, super correta, super que nos obriga. Todo mundo que trabalha numa casa espírita como Rita de Cássia passa por vários anos de estudos até ter um trabalho mediúnico propriamente dito, né? Considerando que todos são, mas esse de mediunidade ostensiva. Mesmo assim, Chico Xavier, Divaldo Franco, grandes médiuns que a gente tem a oportunidade de ainda ter tido um período de vida de intercessão, e tantos outros que já existiram, e outros tantos que existem e às vezes a gente não conhece pelo nome, mesmo esses grandes médiuns, muitas vezes têm situações em que são, como é que a gente poderia dizer, colocados à prova com uma pegadinha, né? Por que esses espíritos, não necessariamente um espírito brincalhão, zombeteiro, mas por que nesses médiuns que já são tão mais próximos da perfeição do que a gente se reconhece, ainda assim eles algumas vezes têm esse tipo de intercorrência? É exatamente isso o livro dos médiuns nos explica, para que eles se mantenham alertas, né? O orai e vigiai é válido para todos, até para aqueles, e talvez principalmente para aqueles que já estão num patamar de excelência, com uma quilometragem de experiências exemplares, para que eles se mantenham na humildade. Porque a humildade é essencial nessa influência moral do médium. O médium que efetivamente é considerado um bom médium e que, portanto, por afinidade vibratória, vai atrair bons espíritos, né? Porque
os bons espíritos, tecnicamente, né, como a gente diz, a mediunidade é física, não é moral. O uso é que é moral, né? Os bons espíritos podem, tecnicamente, teoricamente, falar, né, trazer suas mensagens através de qualquer pessoa que tenha lá na sua glândula pineal o cristal específico, que eu não sei detalhes técnicos, mas que tem essa possibilidade do intercâmbio. Só que a boa informação dificilmente vem por um canal que está, digamos, maculado por informações, por fake news, né? Então, quanto mais médiuns melhorados, mais trabalhados, e o trabalho é exatamente o trabalho para a gente se melhorar como ser humano, como espírito em evolução, né? Lei do progresso, zelar pelas nossas boas qualidades, evitar a todo custo o orgulho e o egoísmo, que são, obviamente, as chagas para qualquer progressão espiritual. E por que são? Né? Exatamente porque o orgulho, que é de todos os vícios aquele mais difícil da gente detectar na gente mesmo, porque ele é exatamente a distorção da nossa lente para se enxergar, e é através daí que a gente muitas vezes se acha melhor do que os outros, portanto orgulhoso. O orgulho ruim não é aquele orgulho de ter feito uma coisa boa e ficar satisfeito consigo mesmo, não é aquele orgulho de eu ser hoje melhor do que ontem. Esse é o bom orgulho. O orgulho ruim, o orgulho vicioso é aquele que me faz pensar, obviamente ilusoriamente, que eu posso ser melhor do que qualquer outra pessoa. E o egoísmo, porque o egoísmo é aquilo que nos afasta dos irmãos. É aquilo que nos faz proteger bens materiais, títulos de nobreza, tangíveis ou intangíveis, mas aquilo que diz assim, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? E quando a gente age dessa forma, a gente está literalmente se separando de toda essa orquestra que precisa tocar junto para fazer a boa música, a música que Deus quer escutar de nós. Então, essas duas características morais são exatamente aquelas que os bons espíritos não querem ter por perto, porque elas são as maiores barreiras a essa checagem da boa mensagem. E muitas vezes, quando a gente tem um médium, nossa, porque eu sou médium, eu sei tudo, né? Então eu não me ponho à prova, eu não ponho à prova a mensagem que eu recebo, eu hipervalorizo uma mensagem que vem através da mediunidade e eu minimizo a importância do irmão encarnado que está do meu lado. Então eu me torno cego, eu me torno isolado. E é exatamente isso que faz com que a mensagem possa chegar ao seu destino de uma forma não checada. E aí mora o perigo, literalmente. Então, o primeiro aprendizado para um médium, isso aqui na casa vocês podem ter certeza que é muito enfatizado, é que a mediunidade, ela é, antes de mais nada, uma ferramenta para o nosso próprio melhoramento. Nós, como indivíduos, só podemos ser gratos por termos mais essa ferramenta de enxergar um pouco mais, de receber um pouco mais de ensinamento de quem nos acompanha por amor, para nos proteger, para nos guiar, para nos ensinar, e fazermos disso com humildade instrumento de reforma íntima. Depois que a gente já tem muita estrada caminhada e que a gente já trabalha com a mediunidade há muito tempo, aí os bons espíritos podem pensar na possibilidade, se a gente já está melhorzinho, para então nos usarem como instrumento, aí sim, para beneficiar a muitos. A gente só pode dar o que tem. Então, primeiro a gente tem que se preocupar em melhorar nós mesmos, para depois a gente achar que a gente está ajudando alguém. O primeiro ajudado somos nós. E aí, quando entra essa possibilidade de um grande resgate numa vida, né? Médiuns que
eventualmente trazem mensagens que mudam a história da humanidade, que iluminam o desenvolvimento de tantos conhecimentos, tantas coisas a gente evoluiu graças à mediunidade que a gente nem se dá conta, porque da mesma forma que os bons espíritos esperam do bom médium essa humildade que serve, eles também, obviamente, têm esse tipo de comportamento. Então tem muitas coisas que a gente... Sabe aquela sensação de dormir pensando num problema e acordar com a solução? E a gente fala assim, eureka, né? Descobri por que eu não tinha pensado nisso antes. Obviamente que a gente não, durante a noite, a gente não desenvolveu esse raciocínio sozinho. A gente teve ajuda, né? E tantos desenvolvimentos da ciência vêm para a humanidade dessa forma, e o espírito que está auxiliando, que está ensinando, não faz a menor questão de aparecer, né? Mas essa pessoa, esse ser encarnado que teve essa epifânia e pôde então consolidar, cristalizar, seja o nome que a gente der, um passo adiante na história da humanidade, ele só pode ser muito grato e pode muitas vezes acreditar ingenuamente, genuinamente, que foi ele que deu aquele passo sozinho. É claro que ele tem mérito, isso não é para tirar o mérito, mas não é só dele. Quando ele tem essa oportunidade de ser útil à humanidade, graças a esse conhecimento que ele recebeu, que lhe foi confiado, esse é um processo de grande alegria, de grande felicidade, de grande iluminação. E, no final das contas, é para isso que a gente está aqui. Para melhorar não só aquilo que é nosso, mas também a vida para todos os nossos irmãos, porque melhorando a eles, a gente acaba melhorando a nós mesmos. É isso que os espíritos nos dão de exemplo e que esperam que a gente inclua no nosso processo de reforma íntima. E quando a gente vai se acostumando com esse processo, isso não significa, de forma alguma, que a gente esteja em algum momento pronto. Então, no livro dos médiuns, tem um momento em que a pergunta se refere ao médium perfeito. Quem é o médium perfeito, né? A resposta, claramente, chega numa parte que eu adoro do Livro dos Espíritos, que é sobre o conhecimento de si mesmo. E aí a gente volta para aquele ponto inicial. Se a mediunidade é primeiro para a melhoria do próprio médium, para só depois, então, ela poder ser utilizada para a melhoria de muitos, como é que a gente se coloca nesse lugar, né? Através do conhecimento de si mesmo. Quanto mais a gente puder se conhecer, quanto mais a gente estiver realmente com olhos de ver, a primeira miragem que a gente precisa encarar é aquela sobre nós mesmos. É olhar para as nossas sombras e poder clareá-las cada vez mais, que é exatamente esse processo de tirar do inconsciente e trazer para o consciente, alargando as nossas possibilidades de atuar aqui, nessa vida que nos foi confiada, para melhorar não apenas para nós, mas para todos. Não é por acaso que quando Kardec estava fazendo a sua pesquisa, ele recebia mensagens eventuais, né, pontuais, de um espírito que se auto-intitulava o Espírito da Verdade, que hoje nós sabemos que era nada menos que Jesus Cristo. Porque Jesus é a verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Somente através desse modelo é que nós temos a oportunidade de conhecer a verdadeira felicidade. Porque no momento em que a gente olha para a verdade e diz a vida como ela é essa que eu quero, inclusive com tudo isso que ela traz. O fácil e o difícil, o alegre e o triste. É nesse momento em que a gente abraça também o triste, que a gente olha para a nossa sombra e ela já não está lá. Ela está iluminada. E é essa iluminação que permite que em algum momento
a gente vai poder chegar mais perto de Deus. Jesus, de todo mundo que a gente já viu passar encarnado pela Terra, é o único que já cumpriu essas etapas, que já não tem mais sombra. A mediunidade, da qual, obviamente, ele era um grande exemplo, né? Ele falava o tempo todo direto com o Pai. O médium perfeito, se a gente for procurar, é o exemplo de Jesus. E o exemplo de Jesus, como diz aqui o Livro dos Espíritos, eu vou ler a pergunta 919, que é uma das minhas favoritas. Qual é o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Resposta. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, tem uma série meu Deus, me deu um branco agora. A série psicológica de Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, Joana de Ângeles ditou a série psicológica que fala toda ela apenas sobre essa frase, conhece-te a ti mesmo. Psicografada era a palavra que eu estava buscando. Então, a gente tem muito material no Espiritismo. Quando a gente quer, a gente sabe aonde encontrar. E é esse esforço, não é que a gente vai chegar lá em uma vida e talvez nem em 10 e talvez nem em sei lá quantas, esse número realmente vai depender do esforço de cada um. Mas é só nesse esforço, é nessa intenção que a gente é medido no sentido de atrair ou não os bons espíritos. Quanto mais a gente efetivamente se esforça e se expõe aos nossos próprios defeitos, a gente aí sim tem a oportunidade de melhorar. E todas as mensagens que vêm através dos espíritos mais elevados corroboram essa máxima que desde a vinda de Jesus a gente já recebeu como informação, mas que a gente ainda não aprendeu muitas vezes e que a gente ainda está no esforço de, através do espiritismo, através do conhecimento científico, através do desenvolvimento moral que advém muitas vezes do conhecimento científico, porque o conhecimento intelectual nos traz a maior possibilidade de compreender então as máximas morais. E em algum momento, principalmente quando o espiritismo se consolidou, a gente teve o encontro da fé e da razão, a gente então passa a ter um pouco mais de velocidade nesse processo que já começou há tanto tempo e que a gente não sabe quando vai terminar, provavelmente nunca, porque perfeito só Deus e a gente está apenas no início do caminho. Mas é um caminho que vale muito a pena. Não é fácil, mas certamente vale o quanto pesa. Então, paz e bem a todos. Obrigado, Gabriela, pelos seus esclarecimentos. Então, vamos fazer um apreciamento. Jesus, mestre querido, te agradecemos, acima de tudo, pela doutrina dos Espíritos que chega até nós para nos esclarecer da responsabilidade que temos perante ao nosso próximo e perante a nós mesmos. Após a doutrina, percebemos e passamos a saber das ferramentas que nós temos em nossas mãos para que nos tornemos verdadeiros homens de bem e coloquemos em prática, assim, os teus ensinamentos para com os que estão próximos e os que estão distantes, posto que o bem
que realizamos fará com que tudo aquilo que nós aguardamos em nosso planeta, que é a sua evolução, seremos efetivos, participantes e intermediários. Nos apoie, nos auxilie, agora e sempre. Te agradecemos, Kardec, pela doutrina, te agradecemos, Jesus, pelo apoio que nos deste hoje, e agradecemos, acima de tudo, ao nosso Pai, Inteligência Suprema. Fique conosco, Senhor, que assim seja.